Olá pessoal, meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouco para vocês nessa videoaula sobre a modularização de programas. Bom, exatamente sobre o que a gente vai falar? São alguns tópicos específicos, dentre eles o que é a modularização, as vantagens da modularização, passagem de parâmetros e a documentação de funções. São passagens bem rápidas. Geralmente quem já tem alguma visão de lógica de programação já deve ter ouvido falar de modularização e de funções também. Bom, o que é a modularização? Modularização é uma técnica de desenvolvimento de sistemas que consiste na divisão da solução de um problema em partes. Como assim? Geralmente quando você codifica, quando você cria uma aplicação, a sua aplicação ela vai ter uma quantidade considerável de linhas. Ou independente disso, mesmo que ela não tenha, é interessante que você agrupe os seus comandos em partes para ficar mais fácil a visualização. Nós vamos falar um pouco das vantagens de modularizar um sistema mais adiante. Bom, inicialmente a gente vai tratar módulos como funções. Você provavelmente já deve ter ouvido falar de funções, que é a mesma coisa que subprogramas ou subrotinas. Isso é uma questão inicial, uma questão muito mais de significado dessas palavras, e alguns conceitos são bastante específicos. Qual é a vantagem de você modularizar um problema? Você modularizar um código. Bom, o código fica mais organizado e legível, né? Por exemplo, esse código ele está agrupado de uma maneira muito complicada de ser lida, uma maneira muito complicada de se dar manutenção. Não é aconselhável fazer isso. Diferentemente desse outro código aqui, que possui algumas funções, chama algumas funções e ele em si é uma própria função. Ele torna a manutenção mais fácil e mais rápida, principalmente quando você trabalha em equipe. Mais de uma pessoa pode mexer no mesmo código. Se esse código não tiver uma leitura fácil, uma leitura boa de se fazer, fica muito complicado de manter esse código, de atualizar ou de fazer alguma alteração. Além disso, a modularização permite o reaproveitamento das funções, ou seja, você cria bibliotecas. Por exemplo, você cria uma aplicação ou várias aplicações, uma aplicação A, uma aplicação B e uma aplicação C. Que todas essas três aplicações têm um comando em comum, que seria, por exemplo, o comando soma. Então, ao invés de você colocar o comando soma nessas três aplicações, você coloca ele dentro de um arquivo chamado funções, por exemplo, e essas aplicações vão chamar esse arquivo, essa função dentro desse arquivo. E assim por diante, você pode criar várias outras funções dentro desse arquivo de funções que podem ser chamadas por diversos aplicativos. Seria um arquivo, uma biblioteca só de funções. Bom, uma solução não modularizada seria mais ou menos como essa. São vários comandos dentro de um único arquivo principal. Você não tem diferenciação de arquivos. Tudo que você faz é dentro de um arquivo só. Uma solução modularizada, ela faz isso de forma diferente. Você tem um arquivo principal e um arquivo funções, como eu acabei de comentar. Ou seja, no arquivo principal, você tem lá vários comandos, por exemplo, do 1 ao 3, o 4, o 5 e o 6, eles são agrupados dentro de uma função, lá no arquivo funções.php, como vocês podem ver. Então, no principal, em uma linha, eu vou fazer a chamada dessa função. A hora que eu fizer essa chamada, o arquivo funções.php vai executar os comandos 4, 5 e 6. E assim, eu consigo enxugar o meu arquivo principal. A mesma forma acontece com a função 2. A passagem de parâmetros. Como é feita a passagem de parâmetros? O que são parâmetros? Bom, parâmetros são dados que uma função precisa receber, necessários para que a mesma possa atingir o seu objetivo ao ser executada. Ou seja, se você vai fazer uma soma
você precisa informar para a função quais são os valores. Então, esses são os parâmetros. Se você vai somar dois algarismos, você vai somar duas variáveis, você tem que passar qual é o valor da variável 1, qual é o valor da variável 2. Senão a função não consegue fazer o cálculo. Nós temos aqui dois exemplos de função que passam e que não passam parâmetro. A primeira, mostrar menu. Perceba aí que entre parênteses não tem nenhum dado, nenhuma variável. Ou seja, ela não está recebendo nenhum parâmetro, ela não está passando nenhum parâmetro, na verdade. Já a função tratar menu, ela passa três parâmetros diferentes, que é o parâmetro OP, o parâmetro base e o parâmetro altura. Nesse exemplo, na função mostrar menu, ela não passou nenhum parâmetro porque na verdade não foi necessário. Ela é uma função que está apenas imprimindo informações, dados na tela. Se eu tivesse que fazer alguma operação matemática, alguma coisa nesse sentido, eu teria necessariamente que informar valores ou dados para essa função. É o que acontece com a função tratar menu, né? Que eu tenho lá três operações, né? Eu tenho três parâmetros e eu tenho três opções de operação. A operação 1 calcula a área de um retângulo, a operação 2 calcula o perímetro de um retângulo e a operação 3 finaliza o meu programa. Ou seja, na função 1, no parâmetro 1, no parâmetro OP, eu vou informar qual que é a operação que eu vou executar. Já na base e na altura, eu informo respectivamente o valor de base e o valor de altura. Então o programa, a minha função, ela vai executar o comando conforme a operação que eu selecionar. Como é feita essa passagem de parâmetro? Normalmente, ela é feita de forma paralela. Ou seja, se eu tenho ordenado lá no meu arquivo principal a função tratar menu e eu passo os parâmetros OP, base e altura com seus respectivos valores, no arquivo funções.php, esses parâmetros vão chegar na mesma ordem que eu enviei. Ou seja, eu posso mudar até o nome da variável lá no arquivo funções.php, mas ele vai chegar na respectiva ordem. Ou seja, eu posso ver aí nesse gráfico que a variável OP corresponde à variável A, porque ela veio primeiro. A variável base corresponde à variável B, porque ela veio logo após a variável OP. E a variável altura, ela corresponde à variável C, porque ela veio por último. Eu listei ela por último lá no meu arquivo principal, quando eu chamei a função. Essa é a chamada passagem de parâmetro por valor. Mais adiante, nós temos a documentação. O que seria a documentação da função? A documentação de uma função ela tem que ser boa o suficiente para que uma pessoa seja capaz de utilizar ela, mesmo sem ter visto essa implementação. Ou seja, é a documentação que descreve o que a função faz. Se ela está recebendo ou não algum parâmetro, é através dela que ela vai ser identificada. É como se fosse uma etiqueta na função. Então você tem lá a assinatura da função, que é a descrição exatamente dela, o que a função recebe, se ela tem algum parâmetro ou não, e qual o efeito da função, o que ela está executando. Por exemplo, a função mostrar menu, que ela está descrita na primeira linha, né? A segunda linha, o que ela recebe? Ela não recebe nada. Lá entre parênteses eu não tenho nada descrito. Ou seja, ela não recebe nenhum parâmetro. Qual o efeito dela? Ela imprime na tela um menu de opções, como a gente tinha visto lá no exemplo. Então, isso é basicamente a documentação de uma função. Isso é importantíssimo para quem está trabalhando com funções, principalmente em equipe. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado pela disposição em assistir ao vídeo e até a próxima.